Olá, sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa do município de Petrolina, e nós vamos continuar estudando hoje o gênero artigo de opinião na sua ferramenta retórica, a argumentação. Então, pessoal, o que são os argumentos? Os argumentos são ideias lógicas relacionadas entre si e com o propósito de esclarecer ou então resolver determinada situação ou dúvida. Os argumentos são normalmente baseados em premissas que ajudam a construir uma conclusão. Essas premissas, elas são ideias, tá certo? No entanto, todas essas premissas ou ideias devem ter como alicerce um sentido lógico. Caso contrário, o resultado final pode não ser verídico, né? Pode não ser válido. Por norma, então, os argumentos servem principalmente para provar alguma coisa, né? Como um ponto de vista, uma decisão ou uma tese ou ideia. O objetivo principal, então, nesse caso, consiste em justificar determinado objeto que é a causa do debate. Então, pessoal, como o argumento é a principal ferramenta retórica desse gênero, e ele serve para validar, para dar veracidade à tese ou à ideia, nós vamos ver aqui os principais tipos de argumento. Nós temos o argumento de autoridade, esse aqui é top. Por quê? Porque o argumento de autoridade leva o auditório a aceitar a validade da ideia por conta de ter, na verdade, a credibilidade de uma autoridade sobre o assunto que está sendo tratado, tá certo? Então, por isso ele recebe esse nome, argumento de autoridade. Uma pessoa que estudou sobre o assunto, que pesquisou, ele traz a sua palavra como fundamentação para a veracidade dessa tese ou dessa ideia. Outro tipo de argumento muito utilizado é o argumento por evidência. O que é isso? Então, o argumento por evidência, ele pretende levar o auditório a admitir a tese ou a conclusão, justificando-a por meio de uma evidência de que ela se aplica aos dados considerados. Então, o argumento por evidência vai levar em consideração os dados, uma pesquisa, uma estatística, que vai evidenciar os fatos, né, para dar veracidade à tese ou à ideia. Temos também o argumento por comparação, também conhecido como argumento por analogia. Analogia, gente, nada mais é do que uma comparação. Então, no argumento por comparação, o argumentador pretende levar o auditório a aderir à tese ou conclusão com base em fatores de semelhança ou de analogia. Esses fatores de semelhança é o que a gente chama de comparação. Comparar um fator a outro, um fato a outro, evidenciado pelo dado que aqui é representado. Outro tipo de argumento é o argumento por exemplificação. Como o nome já diz, utiliza-se de exemplos para fundamentar a ideia. Então, no argumento por exemplificação, o argumentador vai se basear ou vai basear a tese ou a conclusão em exemplos que sejam representativos, os quais, por si só, já são suficientes para justificar a ideia. Outro tipo de argumento é o argumento de princípio. Então, nesse argumento, a justificativa é um princípio, ou seja, uma crença pessoal que vai ser baseada numa constatação. Só que essa constatação tem que ser lógica, científica, ética e até estética. Então, tem que ter uma base, não pode ser um pensamento pessoal sem justificativa, sem lógica. Então, esse tipo de argumento ele vai ser aceito como verdadeiro por ter uma validade universal. Os dados aqui apresentados, por sua vez, dizem respeito a um fato isolado,
mas aparentemente está relacionado a um princípio a que se acredita. Ambos vão ajudar o leitor a chegar a uma tese ou uma conclusão por meio de uma dedução. Argumento por causa e consequência. Então, nesse tipo de argumento, a tese ou a conclusão vai ser aceita justamente por ser uma causa ou uma consequência dos dados. Então, pessoal, como a gente está falando do argumento, né, a gente aproveita também para falar do contra-argumento. O que é o contra-argumento? Na verdade, é uma ideia contrária ao que foi dito anteriormente, né? Então, é um argumento que se opõe a outro, prova ou afirmação que nega ou se contrapõe a outra que foi dita antes. Tá certo? Então, gente, é muito importante o uso do contra-argumento, porque quando se utiliza uma ideia contrária àquilo que foi dito anteriormente, a gente pode analisar, refletir e construir um pensamento crítico, não é? A respeito da tese ou da ideia que está sendo analisada, defendida ou debatida. Então, gente, agora que a gente já sabe, né, o que é argumentação, o que é o contra-argumento, nós precisamos entender alguns elementos que são chamados de elementos textuais, que é a coesão e a coerência. Então, vamos lá. O que é coesão e o que é coerência textual? São mecanismos que são fundamentais na construção textual. Não só na construção do texto, do gênero que a gente está estudando, mas de qualquer texto e de qualquer gênero. Tá certo? Então, preste muita atenção nessa questão dos elementos textuais, porque você vai utilizar na produção e na construção, inclusive, de outros gêneros. Para que um texto seja eficaz na transmissão da sua mensagem, então é essencial que ele faça sentido para o leitor. Além disso, deve ser harmonioso, de forma que a mensagem flua, segura, natural e agradável aos ouvidos. Então, vamos lá, continuando o nosso estudo, o que é a coesão textual? A coesão, gente, é o resultado de uma disposição e da correta utilização das palavras que propiciam a ligação entre as frases, os períodos e os parágrafos de um texto. Ela colabora com a organização do texto e ocorre por meio de palavras que são chamadas conectivos de coesão textual. Então, resumindo, a coesão textual ela é gramatical. Quem vai fazer, na verdade, essa ligação entre as partes do texto são palavras que a gente chama de conectivos e são palavras que, na verdade, estão dentro, por exemplo, das classes gramaticais, como os pronomes. Então, vamos ver alguns mecanismos de coesão. A gente tem a coesão referencial ou coesão de referência. Então, a gente utiliza aqui pronomes pessoais ou possessivos, não é? Substituindo termos que foram ditos anteriormente, para que a gente evite a repetição dessas palavras. Então, por exemplo, João e Maria casaram. Ao invés de dizer João e Maria casaram, João e Maria são os pais de Ana e Beto, a gente substitui João e Maria pelo pronome eles. E eles vai fazer referência a um termo que foi dito anteriormente, que é João e Maria. Então, ficaria assim, João e Maria casaram, eles são pais de Ana e Beto. Isso a gente chama de coesão referencial. A gente tem a pessoal, né, usando pronomes pessoais, que foi essa que a gente falou agora, e tem a demonstrativa, onde a gente vai utilizar pronomes demonstrativos e até advérbios, que os advérbios são localizadores no tempo e no espaço. Então, vamos dar um exemplo. Fiz todas as tarefas, com exceção desta, pronome demonstrativo. Arquivar a correspondência. Comparativa, utilização de comparações através de semelhança. Então, a gente tem exemplo, mais um dia igual aos outros. Então, gente, note
que para utilizar a coesão referencial, a gente vai utilizar pronomes, advérbios, né? E os pronomes podem ser pessoais ou demonstrativos, tá certo? Vamos continuar. A gente também tem a coesão por substituição, que é quando a gente substitui um elemento por outro e é uma forma de evitar também essas repetições. Então, a gente pode utilizar palavras também como sinônimos. Os sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido, tá? Então, exemplo, vamos à prefeitura amanhã. Eles irão na próxima semana. Observe que a diferença entre a referência e a substituição está expressa especialmente no fato de que a substituição acrescenta uma informação nova ao texto. Lá na referência, não. A gente utiliza uma palavra que vai substituir um termo que foi dito anteriormente, que é o caso aqui de João e Maria casaram, eles são os pais de Ana e Beto. Então, o pronome aqui, pessoal, ele referencia as pessoas, que é João e Maria, mas não acrescenta nenhuma informação adicional ao texto. E o que é a coerência textual? Coerência, trocando em miúdos, vamos dizer dessa forma, é o sentido do texto. Então, é a relação lógica das ideias de um texto que decorre da sua argumentação, que vai ser, então, o resultado, especialmente dos conhecimentos do transmissor da mensagem, ou do emissor, que é aquele que emite a mensagem. Um texto contraditório e redundante, ou cujas ideias iniciadas não são concluídas, é um texto incoerente, ou seja, um texto sem sentido. E essa incoerência vai comprometer a clareza do discurso, a sua fluência e a eficácia da leitura. Então, a coesão e a coerência são elementos textuais de grande importância na produção do texto. Temos também os fatores de coerência. Então, são inúmeros os fatores que vão contribuir para a coerência de um texto, tendo em vista a sua abrangência. Então, nós vamos ver apenas alguns, tá certo? Primeiro, um dos fatores de coerência é o conhecimento do mundo, conhecimento de mundo. Então, é o conjunto de conhecimento que nós adquirimos ao longo da vida e que são arquivados na nossa memória. São os chamados frames, que são os rótulos. Esquemas, que são planos de funcionamento, como a rotina alimentar, né, o café da manhã, o almoço e o jantar. E planos. Nós temos que planejar algo com um objetivo, tal como jogar algum jogo, né? E os scripts, que são roteiros, tal como normas de etiqueta. Então, aqui só são exemplos de alguns fatores de coerência sobre o conhecimento de mundo, que é aquele conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da vida e que a gente vai utilizar na questão da produção textual. Outro fator de coerência importante é a informatividade, ou seja, a informação. Quanto maior for essa informação, quanto maior a informação não previsível que um texto tem, mais rico e interessante ele vai ser, tá? Então, assim, dizer que é óbvio ou insistir numa informação ou não devolvê-la, com certeza desvaloriza o texto. Ou seja, a informação é muito importante, porque quando a gente tem informação, quando a gente tem leitura, quando a gente tem conhecimento, tá certo? A gente pode utilizar palavras para fazer uma conectividade maior das frases, das orações, dos pensamentos, das ideias, dos períodos, né? Porque a gente vai melhorar o nosso vocabulário quando a gente tem a leitura, a gente conhece palavras novas e aí a gente melhora o vocabulário. E essas informações também vão sustentar uma fundamentação maior no nosso texto, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui com a nossa aula de língua portuguesa e até a próxima aula.